Meus irmãos e irmãs, que maravilha, que bênção poder cultuar a Deus na companhia do seu povo. E agora, voltamos a nossa atenção para a palavra do Senhor. Eu quero convidar vocês para que abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 1. A palavra de Deus, nesse texto de João, capítulo 4, diz o seguinte, a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos orar novamente. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de escutar a tua palavra. E agora, Senhor, nós precisamos e reconhecemos isso, da tua direção, da tua luz, que o teu Espírito fertilize o nosso coração, de tal maneira que possamos não apenas entender, mas aceitar a tua palavra, obedecê-la. E se em nosso meio, Pai, existe alguém
ou algumas pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com o teu Filho Jesus Cristo, que isso aconteça hoje. Esse é o nosso pedido, para a glória do teu nome, para a edificação da igreja, para a expansão do teu reino. Em nome de Jesus, amém. Quando consideramos, por um lado, o plano de Deus, de que o Evangelho seja conhecido por todas as pessoas, e, por outro lado, nossa atuação ou atividade evangelística, tanto em nível individual como em nível comunitário, coletivo, creio que a maioria de nós concorda que temos muito por fazer, temos muito que crescer no que diz respeito ao cumprimento da vontade de Deus, de pregar o Evangelho, de compartilhar o amor do Senhor, anunciar e demonstrar sua graça às demais pessoas. Facilmente, notamos uma distância entre o mandato bíblico de evangelizar, a ordem do Senhor, e nossa atuação, e nossa atividade. A grande missão que Deus confiou à igreja é a de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, para que as suas ovelhas sejam reunidas. Quando isso acontece, Deus é glorificado por meio da obediência de seu povo. Esse propósito missionário da igreja, nós percebemos claramente revelado nas Escrituras Sagradas. No Salmo 67, nós lemos, talvez a sua versão, o texto que você tem em mãos, a versão bíblica, seja um pouquinho diferente da que eu vou agora mencionar. Faça resplandecer sobre nós o teu rosto, para que seja conhecida na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. É o que encontramos já no Antigo Testamento, no Salmo 67. E no Novo Testamento, talvez a passagem mais conhecida seja aquela que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em resumo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos instruções de Deus para que o seu povo pregue o Evangelho, anuncie a salvação na pessoa bendita de Jesus. Contudo, frequentemente, nossa atitude diante desse imperativo, dessa ordem para evangelizar, é semelhante à postura que Moisés apresentou diante do Senhor, quando o Senhor lhe deu a missão de anunciar o seu propósito a Faraó. O que Moisés disse? Ah, Senhor, sou pesado de boca e pesado de língua. Em outras palavras, Senhor, a minha fortaleza, a minha virtude não é falar, não é abrir os lábios e proclamar a tua vontade. Talvez você seja como Moisés. E eu me identifico com essa frase de Moisés, porque eu já estive pensando, certo, na minha própria condição como filho de Deus, quanta facilidade eu tenho para falar sobre os assuntos que normalmente chamam a minha atenção, como futebol, como história, certo, assuntos de cultura em geral, mas por que eu não tenho a mesma facilidade, a mesma rapidez, a mesma disposição que eu demonstro normalmente em relação a esses assuntos para falar do amor de Deus, para falar do Evangelho, para falar de Cristo Jesus? Então, em geral, entre nós existe essa dificuldade. Se esse não fosse o caso, louvado seja Deus. Mas talvez seja o caso de muitos aqui entre nós e também daqueles que nos acompanham pela internet. A dificuldade de pregar o Evangelho, de evangelizar, de proclamar, de anunciar que Jesus é o Senhor e Salvador do mundo. Mas a boa notícia é que nós temos um excelente professor e um excelente modelo. E esse professor e modelo é Jesus Cristo, o evangelista por excelência. É sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa noite, irmãos e irmãs. Jesus, o evangelista por excelência. E essa porção bíblica lida, que narra esse encontro maravilhoso de Jesus com essa mulher, nos ensina alguns princípios, nos ensina algumas verdades que nos ajudam a pregar o Evangelho, a imitar o bom exemplo de Jesus. Primeira coisa para a qual eu chamo a atenção de vocês é que o foco de Jesus estava nas pessoas e não nas controvérsias, e não nas discussões, e não nas polêmicas. Por quê? Porque havia uma rixa muito antiga entre judeus, e Jesus era judeu, e o povo samaritano. E os primeiros versículos nos dizem
que Jesus, versículo 3, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, Jesus teve que passar por Samaria. E quando o judeu passava por Samaria, ele não era bem recebido. Na realidade, os judeus evitavam passar por Samaria. E quando passavam, normalmente as discussões aconteciam, devido a uma série de coisas que a gente vai relatar em seguida. Existiam 3 caminhos até a Galiléia. Jesus escolheu aquele caminho que normalmente os judeus evitavam, certo? O caminho por Samaria. E havia, como mencionamos há pouco, essa rivalidade. Para a gente entender um pouquinho por que judeus e samaritanos não se entendiam, a gente tem que voltar um pouquinho na história da própria Bíblia, certo? Quando o Reino do Norte, ou chamado Reino de Israel, no 8º século a.C., foi conquistado pelo Império Assírio, certo? Judeus do norte de Israel foram levados para outras nações, outros ficaram ali, e povos de outras nações, gente de outras etnias, né, pessoas de outras etnias foram trazidas e colocadas naquela região, de tal maneira que houve uma mescla entre judeus e estrangeiros. Essa é a origem do povo samaritano. A origem do povo samaritano remonta, portanto, ao 8º século a.C., que é justamente o cruzamento daqueles judeus, certo? A mistura daqueles judeus que estavam no norte de Israel com povos de outras nações, de outros costumes, de outros hábitos, certo? Judeus se casaram com gentios e assim, certo? Os samaritanos eram um povo híbrido, por assim dizer. Os judeus consideravam os samaritanos hereges mestiços, certo? E os samaritanos não ficavam atrás, eles também não gostavam dos judeus. Os samaritanos tinham sua própria língua, ou seja, seu próprio idioma, sua tradição, sua versão própria do Antigo Testamento. O Antigo Testamento usado pelos samaritanos não era o mesmo Antigo Testamento usado pelos judeus, tinham sua própria história, e eles, por exemplo, quando nós lemos o livro de Neemias, a gente percebe que entre aqueles que se opuseram, que dificultaram a reconstrução da muralha, alguns eram samaritanos. Havia, portanto, uma rixa histórica. E para que vocês tenham uma ideia do nível dessa rivalidade, no ano 400 a.C., os samaritanos construíram o seu templo no Monte Gerizim. E esse templo foi destruído pelos judeus mais ou menos 100 anos antes de Cristo. E os samaritanos, para devolver, certo, para retribuir a maldade que os judeus fizeram, eles sujaram o templo dos judeus com ossos humanos, o que foi um sacrilégio para os judeus. Então, havia uma barreira quase intransponível entre judeus e samaritanos. Diante desse cenário, dessa perspectiva, você pode imaginar o impacto da parábola do bom samaritano, contada por Jesus. Porque o samaritano era visto pelo judeu como alguém inferior. O judeu, quando avistava um samaritano, alguns chegam a comentar, ele ia para o outro lado da estrada, para o outro lado da rua. E quando Jesus conta a história, a parábola do bom samaritano, né, havia um homem que estava muito ferido à beira do caminho, na estrada, né, passa o sacerdote. Quem é o sacerdote? Era o líder religioso da época. Ele faz vista grossa. Ele não ajuda o necessitado. Passa o levita, que era outro que também servia no templo, judeu também, na raiz, ele não demonstra compaixão. E quem é que demonstra compaixão com o necessitado? O samaritano. Ou seja, Jesus estava ensinando aos próprios judeus, certo, que mais importante do que pertencer àquela ou a essa nação é o amor ao próximo, é obedecer à lei de Deus. Então, é interessante agora dimensionar esse encontro de Jesus com essa mulher, porque Jesus, apesar de ser judeu e de ter todas as razões históricas e culturais para odiar os samaritanos ou para evitar a presença deles, Jesus decidiu amar os samaritanos a ponto de pregar-lhes o evangelho. E é uma coisa muito interessante a gente destacar esse aspecto, porque realmente, quando a gente ama alguém, quando a gente quer o bem dessa pessoa, a gente tem a disposição, pela graça de Deus, de pregar o evangelho, de falar do amor de Jesus, de dizer que em Cristo há salvação. E é por isso que a gente compartilha o evangelho com os nossos amigos,
com os nossos parentes, com aqueles da nossa casa, porque nós queremos que eles experimentem da bendita graça. E Jesus amou os samaritanos. E por que amou os samaritanos? Jesus foi capaz de pregar-lhes o Evangelho. Como ele mesmo disse, o Senhor Jesus, eu não vim ao mundo para chamar os justos, mas para salvar os pecadores, para chamar os pecadores ao arrependimento. E como lemos em Romanos capítulo 3, porque não existe diferença, porquanto todos pecaram, e todos, judeus, gregos, gentios, todos estão destituídos da glória de Deus. Então nós podemos notar o amor de Jesus pelas pessoas, certo? Percebendo, não apenas nesse texto, mas em outras passagens bíblicas, como ele se relacionava com as pessoas. Jesus tinha uma preocupação especial, de tal maneira que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensinamento de Jesus, o que não acontecia quando os fariseus falavam da religião. Por quê? Porque em Jesus havia compaixão, em Jesus havia amor, em Jesus havia essa verdadeira disposição para cumprir a missão que Deus lhe havia dado. Meus irmãos e irmãs, melhor dizendo, a igreja nasceu porque Deus resgatou e ainda resgata pecadores. A igreja deve existir e atuar em função das pessoas, e não de estruturas físicas, patrimoniais ou simbólicas. Porque somos a igreja da história. Existem muitos cristãos que amam uma controvérsia, que amam uma polêmica, uma discussão teológica ou mesmo política, nesses dias em que a temperatura está tão elevada. As redes sociais demonstram isso a todo momento. Existem outros que são capazes, por exemplo, de pagar uma boa quantia de dinheiro para que os seus animais, certo, sejam cuidados, sejam bem cuidados, e não existe nenhum problema em ter um animal doméstico, mas não se comovem diante de uma pessoa que pede um prato de comida. Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque a igreja existe para cumprir essa missão. Qual é? Levar o Evangelho às pessoas, e não a preservação do seu patrimônio físico, por mais importante que ele seja. E não para discutir teologia nas redes sociais, não para levantar a nossa camisa, porque nós somos calvinistas, porque nós somos reformados. Meus irmãos, essas coisas têm a sua importância, mas o foco da igreja, como aprendemos com Jesus nesse texto, são as pessoas. É por isso que Jesus teve coragem de romper várias barreiras para dialogar com essa mulher que não era judia, era samaritana. Então jamais se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. As pessoas são a razão de ser da igreja. Espera aí, pastor, não é Deus, a igreja não existe para glorificar Deus? Nós glorificamos a Deus quando entendemos que a missão da igreja, certo, é levar o Evangelho às pessoas, para que as pessoas sejam redimidas na sua totalidade, tenham a sua mente transformada, mas também sejam abraçadas, mas também sejam recebidas por nós. O segundo princípio que nós aprendemos de Jesus como o evangelista por excelência é que Jesus inicia um diálogo e desperta nessa mulher a curiosidade. É interessante isso, versículo 7, notem. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Quem toma a iniciativa da conversa é Jesus. É impossível evangelizar sem que você estabeleça um ponto de contato. Quando Paulo estava em Atenas, ele ficou impressionado e inquieto ou incomodado com a idolatria daquela cidade. Mas Paulo aproveitou aquele cenário idólatra, encontrou uma placa ali ao Deus desconhecido e aproveitou a oportunidade para o quê? Para anunciar a Cristo. Jesus aqui, ele dá o pontapé inicial, ele chama a atenção da mulher para essa conversa, ele se põe a conversar com ela, dialogar com ela, ele se dá a conhecer, ele não se aproximou para acusá-la de adúltera, ele não se aproximou para tornar os pecados dela públicos, não, ele se aproximou para conversar, e ele utilizava uma estratégia muito sábia. Ele começou através de um pedido, dá-me de beber, dá-me água. O comentarista William Hendrickson diz que existem dois métodos ou duas formas para alcançar o coração de uma pessoa. Fazer-lhe um favor ou pedir-lhe um favor. Fazer-lhe um favor ou pedir-lhe um favor. E realmente, quando a gente reflete sobre isso, quando a gente faz um favor para uma pessoa, a maneira como ela reage demonstra
se ela está cheia ou vazia da graça de Deus. Vocês já repararam que tem gente que fica deslocado, fica desorganizado, desarrumado quando recebe um favor, quando é bem servido, quando é bem atendido? E outras pessoas não têm a capacidade de atender a um pedido. Não se dispõem a estender a mão e ajudar ao próximo. Por isso que o Hendrickson sugere essas duas formas para alcançar o coração de uma pessoa: fazer-lhe um favor e ver como ela reage, ou pedir-lhe um favor. Certo? Jesus iniciou esse diálogo, e ao iniciar esse diálogo, ele rompeu várias barreiras, vários obstáculos. Barreira histórica, já lhes contei, certo? Que a rixa entre judeus e samaritanos era de muitos séculos, de pelo menos 8 séculos, certo? Ele venceu também a barreira social. Era impensável naquela época um homem conversar com uma mulher em público. De tal maneira que quando os discípulos regressam, eles se surpreendem de encontrar Jesus conversando com aquela mulher. Jesus venceu, superou a barreira histórica, superou a barreira social, superou a barreira cultural. Por quê? Porque os judeus constituíam um povo, uma nação, certo? Os samaritanos, outro povo, outra nação. Falavam a língua ou outro dialeto. Tinham sua própria história, sua própria identidade. E a barreira religiosa, por quê? Porque os judeus adoravam em Jerusalém, onde estava o templo, e os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, onde estava o templo deles. Todas essas barreiras foram superadas por Jesus, porque Jesus decidiu amar aquela mulher, que tinha uma vida do ponto de vista bíblico e social reprovável. Era uma mulher adúltera. Como nós reagiríamos diante de uma pessoa com essas características? Como nós nos comportamos diante de alguém que, quando entramos ou saímos de um restaurante, nessa época tão complicada que vivemos, pede um prato de comida? Como lidamos com aquela pessoa, talvez no condomínio onde você mora, no prédio onde você mora, que ela é difícil de lidar, que ela é quase intragável, ou mesmo intragável do ponto de vista humano? Com aquele parente que nem sempre é agradável quando a família se reúne? Quando lidamos com aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que são destratadas ou não tratadas de maneira digna pela maioria das pessoas? Conseguimos demonstrar o amor de Deus a elas? Conseguimos estabelecer um ponto de contato? Conseguimos provocar uma conversa, como Jesus, que pediu água a essa mulher? E é interessante também notar que Jesus começou no lugar onde ela estava. Ou seja, aquela mulher estava ali para retirar água, ou tinha com que retirar água. Jesus aproveitou aquela situação, como Paulo fez em Atenas e como outros irmãos fizeram em outras situações na Bíblia. Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem sonhos, cada pessoa tem feridas, cada pessoa requer uma forma de aproximação. Alguns são extrovertidos, outros são introvertidos. Alguns, certo, do ponto de vista da aparência, estão na média, outros estão acima da média, outros têm alguma característica que faz deles uma pessoa, ou dessa pessoa, uma pessoa complexada, que se sente inferiorizada. Como nós buscamos nos aproximar de alguém? É necessário, meus irmãos, estabelecer pontes a partir do exemplo que Jesus nos dá nesse texto. Nos corresponde descobrir o caminho, o acesso, a conexão que nos permite engatilhar uma conversa, iniciar um diálogo para, através do diálogo, falar de Cristo. Agora, se eu sou daquele tipo que, numa reunião, eu estou aqui preso ao celular, certo? Eu estou aqui preso à rede social, o mundo está acontecendo, e eu não consigo valorizar as pessoas à minha volta, porque o meu computador, o meu tablet, o meu telefone, a minha conta na rede social, no Twitter, no Facebook, no Instagram, é mais importante. Aí a gente tem que repensar, irmãos.
Isso. Por favor, não estou criticando quem tem rede social, quem usa o computador, o celular. Só que a gente precisa ter muita sabedoria e cuidado para não descartar a oportunidade de conversar e de falar do amor de Jesus e de iniciar uma conversa que, eventualmente, pode criar um espaço para uma futura evangelização, porque estamos reféns de um aparato tecnológico. Jesus iniciou o diálogo com aquela mulher, certo? E despertou nela a curiosidade. É interessante também notar que onde a mulher viu uma barreira, um obstáculo, Jesus viu uma oportunidade. Vejam a reação da mulher. Versículo 9. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 10. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus despertou a curiosidade, cativou a atenção daquela mulher. Assim como ele fez com Nicodemos, no capítulo anterior. Certo? Ao falar do significado do novo nascimento, volte uma página na sua Bíblia, capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual foi a reação à pergunta de Nicodemos? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus, então, fez uma afirmação para gerar uma reflexão, gerar uma curiosidade em Nicodemos, assim como também fez em relação à mulher samaritana. Meus irmãos, muitos em nossa época são ou se encontram na mesma situação, ou numa situação parecida à da mulher samaritana. Não conhecem o Filho de Deus, não têm experimentado a liberdade do pecado, e por isso são infelizes, pessoas incompletas, e que tentam preencher o vazio da alma com a luxúria, com o álcool, com a prostituição, com o reconhecimento social, com a pornografia, com os mais diversos vícios. A mulher samaritana, buscava nos homens aquilo que somente Jesus pode satisfazer na alma humana. Ela buscava nos homens segurança, paz e salvação. A internet não vai nos dar segurança, paz e salvação. O nosso cônjuge não vai nos dar segurança, paz e salvação. Os nossos filhos também não. A igreja não dará. A religião não dará. Porque somente Jesus pode satisfazer os anseios mais profundos da nossa alma. Um irmão nosso do passado, Agostinho, disse que as nossas almas não encontram paz enquanto não descansam em Deus. Então, Jesus iniciou o diálogo, certo? E despertou a curiosidade dessa mulher. Um terceiro princípio, já vimos que Jesus, como evangelista por excelência, tinha o foco nas pessoas e não nas controvérsias. Ele não passou por Samaria para discutir a história, a cultura, a teologia, qual era a versão do Pentateuco correta, a versão dos judeus ou a versão dos samaritanos. O foco dele eram as pessoas. Já aprendemos que Jesus tomou a iniciativa do diálogo. Ele não ficou aqui preso no mundo dele, fechado, não. Ele abriu a boca, fez uma pergunta, fez um pedido e despertou a curiosidade da samaritana. O texto também nos ensina que Jesus fez essa mulher perceber a sua necessidade de salvação. Ou seja, a conversa evoluiu. A conversa avançou. Versículo 13 em diante, do capítulo já mencionado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Qual o significado de água viva no Antigo Testamento? Para a gente poder dimensionar um pouco da profundidade da conversa, do ensinamento de Jesus a essa mulher. Preciso voltar mais exatamente ao profeta Isaías no Antigo Testamento. Porque lá nós lemos a afirmação: porque eu derramarei água sobre a sequidão e rio sobre a terra árida. A todos os sedentos venham as águas. E também lemos:
vocês tirarão com gozo águas das fontes da salvação. É o que nós lemos em Isaías. E em João, aqui nesse mesmo evangelho, no capítulo 7, notem os versículos 37 e 38, porque esse tema volta a aparecer em João. João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A água viva é o dom do Espírito, é a vida eterna. O mesmo profeta Isaías já mencionado afirma, Deus afirma através do profeta Isaías: meu Espírito será derramado sobre essa geração e minha bênção sobre os seus renovos, sobre os seus brotos. Irmãos e irmãs, a vida da mulher samaritana era como um poço de água parada, de água que não se movia. Jesus afirma que do interior dela haveria ou surgiria uma fonte de água viva, uma fonte de água corrente, água que se movimenta para a vida eterna. Essa água ia satisfazer a mulher para sempre. Existe aqui um contraste entre a água do poço, que necessita ser tirada com um balde, com alguma vasilha, com algum recipiente, e a fonte de água corrente, que flui permanentemente, e não é necessário que alguém force, que alguém estimule a fonte. Por quê? Porque é um olho d'água, porque é um manancial, porque a água brota permanentemente da fonte. Somente Jesus pode fazer com que as pessoas entendam que elas estão perdidas e que necessitam de salvação. Somente Jesus pode transformar a água em vinho. Somente Jesus pode, meus irmãos, fazer com que alguém nasça do Espírito para entrar no reino de Deus, que é o resumo da conversa de Jesus com Nicodemos, e transformar o esgoto da vida humana em rios de água viva. De tal maneira que um dos discípulos exclamou: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Jesus conseguiu mostrar à mulher samaritana que ela estava vazia, que ela não encontraria paz, ela não encontraria segurança, ela não encontraria estabilidade nos homens, nos prazeres mundanos, mas somente na pessoa dele. E que do seu interior, do interior dela, fluiriam rios de água viva. Meus irmãos e irmãs, não existe pessoa boa diante de Deus. Se houvesse uma pessoa boa diante de Deus, Jesus não teria vindo ao mundo. Mas, pastor, eu só não nasci na igreja porque a igreja não é hospital, não é maternidade. Mas os meus pais, pastor, eram da igreja. Os meus avós. Não é por currículo familiar, não é por currículo religioso. Pastor, eu sou pós-doutorado em teologia. Eu sou um grande conhecedor do pensamento de Calvino. Nada contra Calvino, nada contra o estudo da teologia. Nicodemos era um mestre em Israel, mas não tinha nascido de novo. Era um ignorante espiritual. Pastor, eu já sou membro da igreja, eu já fiz minha profissão de fé. Isso não é garantia de salvação. Por mais que o conselho, o pastor da igreja, o pastor humano da igreja, se esforcem para tentar perceber que realmente você teve um encontro pessoal com Jesus. Mas o filtro do conselho não é perfeito. E de vez em quando alguém passa a ter o seu nome na lista de membros da igreja sem ter tido um encontro pessoal com Jesus, sem desfrutar da bendita graça, sem ter sido tocado pelo Espírito Santo, e ainda não consegue temer e tremer diante do Senhor. Pastor, eu nasci em tal país, eu nasci no Japão, eu nasci nos Estados Unidos, eu nasci em Angola. Meu irmão, não é por país, não é por nação, não é por família, não é por currículo acadêmico, não é pelo tamanho da conta bancária.
Não é pela quantidade de anos que a sua família está na igreja. É por graça, meu irmão. É por Jesus. Todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós pecamos diante de Deus, em pensamento, em motivação, em ações, em omissões. É somente a bendita graça que nos faz entender que estamos perdidos sem Cristo e que nos permite conhecer a pessoa maravilhosa de Jesus. Foi o que Jesus mostrou a essa mulher. Finalmente, Jesus desmascarou o estilo de vida pecaminoso da mulher e lhe apresentou a verdade. 16, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E ao que ela lhe respondeu, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. O texto continua, a mulher se impressiona, Senhor, tu és profeta, certo? Ela diz, nossos pais adoravam neste monte, versículo 20. Jesus responde, 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A mulher menciona que ela esperava, com o seu povo, a vinda do Messias, chamado Cristo, versículo 25, e Jesus faz essa revelação no versículo 26. Eu sou, eu que falo contigo. Temos aqui uma transição muito significativa. A mulher queria a água que somente Jesus pode dar, mas Jesus disse para ela chamar o seu marido. Convidar o marido era a maneira de fazer com que essa mulher se desse conta, ou revelasse, ou demonstrasse a sua condição imoral. William Hendricks, esse comentarista, afirma que a sede não será verdadeiramente despertada sem que haja consciência de pecado. Foi o que Jesus fez através dessa pergunta. Jesus já sabia da condição dessa mulher. Mas ele falou assim, chama o teu marido. Ela falou, não tenho marido. Ele falou, realmente não tens. Já tiveste 5 e o que tens não é teu. Jesus descobre, desnuda o passado e o presente da samaritana para presenteá-la com graça salvadora. Meus irmãos e irmãs, não existe salvação sem arrependimento de pecados. Ninguém pode contemplar a beleza de Cristo sem reconhecer a sua miséria espiritual. A mulher se deu conta de que estava diante de um profeta. Jesus, de fato, é o profeta de Deus, mas ele não é qualquer profeta. Ele é o profeta. Ele é o bom pastor, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é a luz do mundo, ele é a videira, ele é a porta estreita, ele é o caminho, a verdade e a vida. E outra coisa, note, Jesus não foi politicamente correto, porque a gente está vivendo uma época muito difícil, em que dizer a verdade ofende as pessoas, e a gente vive muitas vezes num sistema que quer impedir, proibir que digamos a verdade. Ah, porque não pode falar que homossexualismo é pecado diante de Deus. Ah, porque não pode falar que a pessoa está numa situação irregular do ponto de vista matrimonial, que está em adultério, porque pode ofendê-la, pode desagradá-la. Ah, não pode dizer que a pessoa, que isso é errado, porque ela pode se ofender e sair da igreja. Meus irmãos, ou servimos a Deus ou servimos aos homens. Não tem como servir a 2 senhores. Notem que no versículo 22, vós adorais o que não conheceis. Se Jesus seguisse aqui a bandeira do politicamente correto, que predomina em muitas pessoas hoje, Jesus não falaria nesses termos, porque ele era samaritano, ele era judeu, certo? Ele colocaria um açucarzinho na linguagem para não ofender. Não, ele é categórico. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Essa é a verdade, ponto final. E quem estava falando era a própria verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, como alguém uma vez me disse, e essa frase faz sentido, certo? O segredo do insucesso é querer agradar as pessoas.
você sempre está bem, está legal. Ter a aprovação da galera, do público. Meu irmão, minha irmã, você não é chamado para agradar as pessoas. Você é chamado para ser fiel a Deus, a Jesus Cristo. Claro, com sabedoria. Não para ofender, não para humilhar as pessoas, porque Jesus não fez isso com a mulher samaritana. Mas ele não deixou de recriminar a condição pecaminosa dela. E não deixou de anunciar a verdade. Que somente ele poderia matar a sede espiritual dela. Jesus conhece cada um de nós. Ele sabe quais são os nossos medos. Ele sabe quais são as nossas feridas, quais são as nossas cicatrizes. Ele sabe quais são as coisas que geram ansiedade em nós. Ele sabe o que rouba a nossa paz, o que rouba a nossa alegria. E esse Jesus que conhece a tua vida e a minha, de trás para frente, ele morreu por nós, para nos dar vida e vida eterna. Reconheçam como teu Salvador. Abandona teus projetos de autossatisfação, de autorrealização. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele farás. Tu serás salvo. E como aconteceu com essa mulher samaritana, Deus poderá te usar para que outros o sejam, para que outros conheçam a verdade, porque esse texto não termina de qualquer maneira. Notem que no versículo 39, muitos samaritanos, no capítulo 4, daquela cidade, creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. A mulher que foi alcançada através desse diálogo com Jesus, se transformou numa missionária, que é o que todos nós devemos ser diante de Deus, missionários, evangelistas, proclamadores da verdade. Para terminar, talvez você possa, ou seja, tentado a pensar que sua condição é superior à da mulher. Eu não tive tantos companheiros, não tive 5 companheiros ou 5 companheiras. Eu não vivi uma vida, socialmente falando, dissoluta e moral. Não confie em si mesmo. O filho pródigo tinha uma vida, do ponto de vista social, exemplar, mas estava perdido dentro da casa do pai. Vemos no capítulo 3 de João, no diálogo de Jesus com Nicodemos, que era um erudito, uma pessoa influente, socialmente respeitada, um ortodoxo segundo a tradição dos judeus, um homem teologicamente capacitado, que a condição de uma pessoa não é garantia de salvação. Claro, Nicodemos era diferente da mulher samaritana, que era inculta, que não tinha influência, que era considerada como escória da sociedade, aos olhos dos judeus, que era uma mulher estrangeira, praticante de uma religião sincrética, mas a mulher samaritana necessitava de Jesus tanto quanto Nicodemos. Havia ali também uma carência espiritual. E é por isso que Jesus foi o evangelista por excelência, porque ele sabia conversar e iniciar um diálogo com um homem do nível de Nicodemos, como também ele sabia conversar com a mulher samaritana. O que aprendemos hoje com Jesus, o evangelista por excelência, que devemos focar nas pessoas e não nos pecados delas, e não nas discussões. Que devemos dialogar com as pessoas. Eu não estou dizendo aqui que teologia não é importante, que não haverá necessidade de confrontação do pecado. Não é isso. Eu estou dizendo que antes desse momento de discutir teologia e de confrontar o pecador e mostrar o caminho do Evangelho, a transformação que Cristo oferece, é preciso ver a pessoa e amá-la, ter compaixão por ela. E somente o Espírito Santo pode gerar em nós essa compaixão. Jesus estava focado nas pessoas. Jesus não vivia em um mundo paralelo, no mundinho dele, fechado. Não. Jesus se dava a conhecer. Jesus iniciava as conversas. Jesus falava para homens que eram agricultores a parábola do semeador. Para homens que eram pescadores, Jesus convidava eles para serem pescadores de homens. Para homens que lidavam com a vinha, ele falava da videira e dos frutos. Também aprendemos que Jesus é capaz de convencer as pessoas, de mostrar às pessoas que elas necessitam de salvação. Fale de Jesus às pessoas,
Mas antes disso, viva com Jesus. Busque estar em comunhão com Jesus. Cultive sua vida devocional, para que você realmente tenha sua alma, seu coração saciados por Cristo, porque a gente não consegue oferecer às pessoas aquilo que não tem. Se você não está realmente cheio da graça de Deus, se você não está repleto do amor do Pai, se você não está em comunhão com o Senhor, por mais que você seja crente, e por comunhão eu quero dizer com aquele relacionamento em dia, você não terá a energia espiritual para evangelizar, para vencer os temores humanos e para anunciar que em Cristo há salvação, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos, porque em Ti há salvação. E temos em Jesus não apenas o modelo de evangelista, mas temos também nele a força, a graça, o poder para fazê-lo. Ajuda-nos, Senhor, a amar as pessoas, a vê-la com Teus olhos, Pai. Não para aceitar os pecados, não para ser politicamente corretos, mas para compartilhar o Teu amor, para falar de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a usar a inteligência que o Senhor nos deu para engatilhar conversas, para encontrar os pontos de contato, as conexões necessárias, para encontrar o caminho que permita adentrar o coração daquele parente, daquele amigo, daquele colega de trabalho. Ó Deus, dá-nos sabedoria para sermos instrumentos Teus, a fim de que as pessoas reconheçam que precisam de Ti e que a Tua vontade seja cumprida através de nós. É o que te pedimos e o fazemos em nome de Jesus.